mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui juntinhos, né, para falar, aprender sobre Jesus, para crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Pai. E isso é uma delícia. Crescermos juntos, cada etapa, cada momento. Isso é muito bom, muito bom. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia para você. Estou convidando as minhas amigas para estar junto comigo aqui, né? A Andréia, a Evelyn. A Evelyn vai entrar pelas chamadas de amigas. A Andréia vai entrar. Elas já estão aí. Só deixa eu aceitar elas aí, que a gente já começa. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Vai falando com o povo aí que eu vou aceitar a Andréia aí. Bom dia, pessoal. Que bom estar mais uma quinta-feira com vocês, trazendo a mensagem que vem do coração do Senhor, que a gente acredita, né? Seja importante passar para vocês. Bom dia, Andréia. Bom dia. Bom dia, Andréia. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Que linda ficou de verde, Evelyn. A gente sempre diz que ela deveria usar mais cores, né? Sair um pouquinho do preto. Ô, Evelyn, já que você está aí de verde hoje, iluminada, faz uma oração para nós aí, por gentileza. Amém. Paizinho amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, Pai, e te pedimos, Pai. Nos oriente nessa manhã, Pai, guia os nossos passos, que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas, Pai, através daquilo que o Senhor já viu. Abençoa cada pessoa que está entrando, que vai entrar, que vai assistir depois essa live, Senhor. Conduza esse momento, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Então, hoje nós queremos falar, nós vamos mudar um pouquinho do tema, né? Nós estamos numa caminhada com vocês desde o dia 2 de abril. Para quem não assistiu, as lives estão lá no canal do Chamadas de Amigas, lá onde a Evelyn está agora, né? Ao vivo, com a live. E nós estamos nesta caminhada com você. A nossa vida cristã é uma caminhada, né? Por que nós decidimos fazer a live? Porque nós despertou algo em nós. Lá atrás, quando nós estávamos conversando, teve uma declaração de Jesus que mudou totalmente a nossa vida. E Jesus, que está lá em João 15:15, Jesus não nos chama para ser servos, mas nos chama para ser o quê? Amigos dele. Ter proximidade. Então, Jesus não deseja apenas que nós trabalhemos para ele, que nós conhecemos sobre ele deseja relacionamento, ele deseja amizade e ele deseja proximidade, ou seja, que nós venhamos mergulhar mais fundo naquilo que ele tem para nós. Mas descobrimos algo ainda mais profundo ainda. Jesus não quer apenas estar perto de nós. Ele quer transformar o que acontece com a gente. Lembra das lives das emoções? Que nós falamos sobre as emoções? Que Jesus deseja curar aquilo que está lá. Por quê? Porque ele se importa com as nossas emoções, com as nossas feridas, com os nossos medos, né? Com os padrões que aprendemos ao longo da vida. Ele se importa. Por isso que ser amiga de Jesus não significa apenas receber o seu amor e ter a sua presença. Significa permitir o quê? O senhorio de Jesus na nossa vida. Significa deixar que ele transforme. O que ele transforme? Nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas escolhas e o que vivemos. E é exatamente aqui que vamos dar início a algo mais profundo ainda. Nós já falamos sobre ela. Bom dia, Tati. Bom dia, Silvia. Bom dia para vocês. Bem-vindas nesse dia maravilhoso que Deus fez. Exatamente, nós já falamos sobre a cruz. Mas hoje nós vamos falar da cruz e da morte do eu. Da morte do eu. Sim, negar a nós mesma. Por quê? Porque a cruz não significa destruir aquilo que nós somos, mas significa o quê? Destronar o nosso eu, o nosso ego, tirar o nosso eu do trono e deixar que Deus seja o centro da nossa vida, seja o dono da nossa vida. E vamos lá para o primeiro ponto. O que significa negar a si mesma? Lá em Lucas 9:23 diz assim, ó,
Se alguém vier após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Note a sequência. Negar-se, tomar a cruz e seguir a Jesus. Nós temos o quê? Um tripé aqui, né? Negar-se, tomar a cruz e seguir a Jesus. Só que seguir a Jesus e negar-se a si mesma não significa deixar de ter personalidade. Não significa isso. Porque Jesus criou você do jeitinho que você é. Cada uma de nós três aqui, ó, nós temos um jeito diferente de lidar com as coisas. E Deus não quer tirar essa essência de nós, né? Não significa reconhecer as suas emoções, né? Lembra que nós falamos? Eu falei principalmente, ó, eu sou de carne e osso, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos. Não significa isso. Não significa também aceitar abusos, significa estabelecer limites, pensar que não tem valor e viver uma vida com culpa ou autopunição que nós falamos nas lives anteriores. Significa o quê? Significa renunciar, novamente, o ego para viver debaixo do governo de Cristo. É isso que significa. O que significa o ego? Significa o meu orgulho. Significa o que eu acho, o que eu penso. Significa que eu estou no controle da situação da minha vida. Mas olha, João 3,30 diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Provérbios 3, 5, 7 orienta a depositar a nossa total confiança nele e a nossa inteligência nele. Mateus 16, 24 ao 25 vai dizer que se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz. O que significa isso? Significa colocar a minha vontade, a vontade da Fábio, aos pés de Jesus. Significa depositar os meus desejos aos pés de Jesus. É ceder o controle, é obedecer à vontade de Jesus. Obedecer o quê? Na verdade, as suas palavras. Às vezes as pessoas acham assim, né? Ah, servir a Jesus não custa nada. Não, custa. Custa tudo. Servir a Jesus, a gente tem que entender que servir a Jesus custa tudo. Porque eu era de uma forma. Fora de Jesus, eu era de uma forma. Quando eu vou para Jesus, a minha forma de ser, a minha forma de pensar, até a minha vestimenta muda quando eu vou para Jesus. Porque não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Então, o que eu preciso fazer? O segundo ponto, destronar a Fábio. Eu preciso destronar a Fábio. Eu preciso fazer isso, né? Por quê? Porque muitas vezes a Fábio quer ocupar o lugar de Jesus. Ela quer comandar a vida dela. Ela quer fazer isso. Só que eu tenho que dizer que Jesus é o centro de tudo. E eu não posso tirar Jesus do centro. Eu não posso. Oi, Alessandra. Bom dia. Tudo bem com você? Eu não posso tirar Jesus do centro. E o problema não é existir um eu. O problema não é isso. Deus criou cada pessoa com uma identidade, como nós já falamos nas lives anteriores. Criou com personalidade, com dons, com emoções e com desejos. Deus não quer deixar os nossos desejos de fora. Ele sabe que nós desejamos as coisas. Ele sabe disso. O problema é quando o eu se torna Senhor. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Depois eu dou um exemplo bíblico. Muitas vezes a gente é injustiçado, não é verdade? Muitas vezes as pessoas nos caluniam, falam mal de nós e falam inverdades sobre nós. Qual é o desejo da Fábio? Muitas vezes, justiça própria. Eu tenho vontade de justiça própria. E é verdade isso. Lembra que eu falei? Carne e osso. Eu tenho essas vontades. Eu tenho vontade de ir lá e desmascarar essa pessoa. Eu tenho vontade de fazer isso. Mas se eu fizer isso, quem está governando a minha vida? O eu. Isso é o eu. Eu estou tirando Deus do trono, de meu advogado, de meu ajudador, e estou colocando quem? A Fábio no trono. A justiça própria, a vingança. É isso que nós estamos falando para você. E quando isso aconteceu? Quando isso entrou no homem? Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecaram.
Deus falou para eles, olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, mas desta árvore vocês não podem tocar. Mas o que que aconteceu? O ego, né? O controle de não confiar em Deus. E foi lá, eu quero, eu decido, eu sei e eu controlo. Eles deram ouvidos para isso. Eva deu ouvido para isso. Adão também deu ouvido para isso. Eu faço do meu jeito. Mas a amizade com Jesus inverte a lógica. Senhor, não seja... Lembra que Jesus falou isso, né? Jesus falou, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Está lá em Lucas 22, 42. Essa é uma das expressões mais profundas de maturidade espiritual. Já pensou? O de justiça própria, o exemplo que eu dei para vocês. Não é fácil, né? Chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero entregar essa pessoa, esse fulano aos pés da tua cruz. Eu quero tirar o eu da Fábia, a vontade de ir lá e dar com o dedo, fazer justiça própria, desmascarar a pessoa. E quero que o Senhor tome conta da pessoa. E eu ainda faço outra oração. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha ter misericórdia dela, que a tua graça venha ser derramada sobre ela. Foi isso que Jesus fez por nós. Quando ele orou e disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Evelyn, quais são os outros passos que nós temos que fazer, que não é nada simples, né, para seguir a Jesus, para negar a nós mesmas? Não são simples. Eu acho que eles não são fáceis, mas eles são simples, porque Jesus é simples. Nós é que complicamos. Né? É desafiador para o ser humano abrir mão de si, abrir mão da sua vontade. Né? Mas nós temos o exemplo. Eu não preciso ser perfeita, mas glória a Ele, eu tenho o exemplo perfeito. E o exemplo perfeito é Jesus. Jesus é o nosso modelo de autonegação. Por quê? Porque quem era Jesus? Jesus era Deus. Jesus tinha todo o poder, tinha toda, né? Como ele fala lá quando Pedro age impulsivamente, né? Se eu quisesse, meu pai não mandaria legiões de anjos aqui, né? Então, assim, o que eu entendo, que ele sabia quem ele era. E isso também é uma mensagem que ele deixa para nós, que a gente precisa saber quem a gente é, que a gente é nele, né? A força que a gente tem, o poder que a gente tem, mas isso nunca pode se sobressaltar a ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, o que Jesus, que é o caminho, nos ensina a nossa posição, o esvaziamento de nós mesmos, o serviço, a obediência e a cruz, que é o que a gente sempre traz aqui para vocês. Né? Então, o negar-se a si mesmo, eu negar a mim mesmo, a Fábio negar a ela, a Andréia negar a ela, não é nós deixarmos de ser quem somos, de forma alguma, mas é cada dia mais nós irmos nos tornando semelhantes a Cristo. E semelhantes em quê? No caráter. É aí que vai sendo moldado o nosso caráter, aquilo que para nós hoje é valor, tem valor, nos move, nos motiva. A palavra vai trazer inúmeros exemplos de como Jesus se esvaziou. Lá em Marcos 10, 45, depois vocês vão receber o material completo. Vocês vão lá e o que a gente sempre fala, não fiquem com o que a gente está trazendo aqui, se aprofundem. O se aprofundar é ir se transformando no caráter de Cristo, é deixar de pensar como eu penso para pensar como o Senhor pensa. Então, isso faz com que a gente entenda toda essa mensagem central, que é a cruz confrontando o nosso ego. Esse é um dos outros pontos. Como é que a cruz confronta o nosso ego? Porque existem dimensões disso. Então, vamos lá. Vou colocar aqui vou pelo que está escrito e a gente vai conversando sobre esses pontos. O que o ego busca? Presta atenção, porque eu acredito que todos nós ou temos ou já tivemos alguns desses pontos dentro de nós. E o que Cristo quer fazer através da sua cruz? Transformar. Então vamos analisar, então vamos lá. O ego busca o reconhecimento, busca o controle, a aprovação,
superioridade, se achar superior, né? A autoproteção, a satisfação imediata e a necessidade de ter razão. Então, o ser humano, o ego do ser humano, ele consiste de trazer essas características à tona. E isso tá errado? Não, mas tem uma proporcionalidade para isso. Tem uma intensidade para isso. É óbvio que eu não vou me apagar. Eu não vou deixar de buscar reconhecimento. Mas que tipo de reconhecimento? Quais são suas motivações por trás disso? Né? Por que você quer o controle? Qual o motivo de você querer controlar as situações e as pessoas? Então, eu preciso fazer essa autoanálise de tudo o que está governando a minha vida, né? É Cristo ou meu ego? Para que eu estou agindo assim? Por que eu estou agindo assim? Então, a gente vai olhar lá, se você for ler Gálatas, Gálatas 5 principalmente, vai falar muito sobre isso, sobre submeter os nossos impulsos, vontades ao senhorio de Cristo. Então, esse é o caminho, eu entender que eu tenho essas características dentro de mim, elas fazem parte do ser humano, mas em que intensidade eu estou usando isso na minha vida diária? O quanto isso está me dominando e o quanto eu estou deixando que, como a Fábio disse, Cristo esteja no trono, o Senhor esteja no trono e no centro de tudo isso. Porque é válido eu me autoproteger. Existem algumas situações em que eu preciso, mas eu não estou sendo reativo por causa de uma dor. Eu preciso prestar muita atenção nisso. A necessidade de ter razão. Né? A palavra vai dizer muito, Provérbios, que eu gosto de dizer, né? Diz que o tolo fala, porque e às vezes até o tolo parece ter razão quando fica quieto. Mas, né? Por quê? Porque isso não vem só de palavras, mas vem realmente de um coração transformado. Da motivação por trás do que é falado, do que é expressado. Então, tudo isso nós precisamos cuidar e levar para esse lugar. Que lugar? Para a cruz. Que confronta o nosso ego e que temos o perfeito. Jesus como exemplo daquilo que pode ser transformado em mim, porque de fato não é mais a Evelyn quem governa, quem controla, quem reconhece, isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor e eu vou me transformando, né? Também a palavra vai dizer, eu vou me transformando no caráter de Cristo. No caráter de Cristo, porque é algo que realmente pode mudar na minha vida. Ah, o seu caráter muda? Muda. Ou como muda e como eu espero que mude a cada dia mais, né? Porque o meu caráter vai sendo transformado no caráter de Cristo. Porque aí a gente vai para outro ponto, que senão eu vou continuar aqui. Vai lá, Fábio. É que é um assunto bem amplo, né? Bem amplo. Bom dia, Regi. Shalom. Deus abençoe. Que bom ter você aqui. Como a Evelyn disse, isso é uma construção, né? Nós estamos construindo e nós, junto com vocês, estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Pensa assim, eu estou mais de 30 anos no Evangelho. Servir a Jesus custa. Custa tudo. Custa renunciar muitas coisas, né? Que eu teria vontade de fazer. Mas que não é de coisas boas. Nós não estamos falando de coisas boas, de sair, de passear, de estar em família, mas do ego, da soberba, do orgulho, né? É isso que nós estamos falando aqui para você. E quando Jesus está no centro, quando ele governa, quando ele é o centro, quando nós saímos do trono para ele governar, vai mudar tudo. O que mais, Andréia, nós temos para falar sobre esse assunto tão profundo hoje? Muda, né? E é tão. A Fábio falou de carne e osso, né? E não tem como não lembrar da frase do João Calvino, que vai dizer assim: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo de mal sou eu mesmo. E por que eu começo com a frase dele? Porque essa semana eu agi mal. Eu tenho Cristo, mas eu agi mal. Eu agi com a minha carne e com o meu osso. Os passos aqui de arrependimento, de cruz, foram feitos. E Jesus, eu creio que o ponto que eu vou falar tem tudo a ver com o que eu estou expressando e testemunhando.
Porque ele é bom, mas eu sou mal. Uhum. E eu tenho que ter esse autocontrole de não envergonhar Cristo e me arrepender rapidamente e ir à cruz para quê? Para renovar a minha mente. Que é um outro ponto que eu também quero falar. Então, um outro ponto é, já não sou eu quem vive, mas é Cristo vive em mim. Mas para isso eu preciso estar ali mortificada. Eu tenho minhas emoções, eu tenho meus sentimentos, mas eu ainda não sou perfeita. E a perfeição vem só dele. Vem só dele, né? Então, o meu viver tem que ser dele, parecido com ele. E o meu arrependimento tem que ir para ele, né? E então Paulo, quando vai dizer lá em Gálatas 2, estou crucificado com Cristo, logo não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, tudo é transformado. As perguntas passam a ser diferentes, como a Evelyn estava comentando. O que eu quero ou o que Cristo deseja? Aonde eu estou indo questionar as minhas emoções, que nem a gente falou semana passada de descanso, aonde eu tenho ido descansar? Eu tenho ido descansar no soberano, naquele que verdadeiramente pode dar descanso, que já conhece os meus caminhos? Ou eu quero fazer na força do meu braço, no meu imediatismo e no que eu desejo, no que eu quero para agora? E muitas vezes não é o que ele quer para nós. E isso, como a Fábio estava falando, gera uma renúncia que é muito alta. É muito alta, né? Eu lembro que quando eu estava numa situação, eu disse, não, isso vai acontecer assim, assim, porque eu sei que o Senhor quer. E o Senhor fez totalmente diferente. Eu disse, Senhor, eu pensei que ia ser assim, mas eu disse, minha filha, mas o melhor caminho para ti não é esse que tu pensou, é esse. Renuncia, eu disse, tá bom, vamos lá e vamos entrar em obediência, em ação, né? Porque obediência vem de uma ação. Então, tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu confio no Senhor, né? Em Colossenses 3:4 vai dizer, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo é a sua vida, quando Cristo é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então tudo que é de bom em mim é a glória do Senhor. É a graça, é a misericórdia dele, né? E esses versículos vão nos mostrar que nós somos obra de Deus. E nós estamos em obra, sendo aperfeiçoados de glória em glória e dia em dia. E aí o próximo ponto vem, a morte do meu eu envolve a renovação da mente, que a gente vem falando, acho que quase toda live, a gente cita Romanos 12:2, que sejam transformados pela renovação da vossa mente. Porque existe um processo. E é o que eu falei essa semana, eu errei. E aí o que eu fiz, Senhor, aonde está a raiz desse meu erro? Por que eu reagi assim? Eu não reagi como inclusive como eu mesmo gostaria. Mas aí vem, levar os meus pensamentos cativos ao Senhor, as minhas crenças, o que aquilo quis me dizer, as minhas emoções, o que eu senti naquele momento. A minha decisão, ela foi pautada na palavra ou foi pautada em mim mesma? Na minha, como disse a Fábio, na minha justiça própria. Os meus comportamentos, os meus hábitos, o meu caráter, que a Evelyn falou também. Então, tudo isso, uma amiga de Jesus precisa aprender a identificar. E foi exatamente o que eu precisei fazer essa semana. A identificar isso, esses pensamentos, essas posições, a verdade de Deus, para mim ser renovada, para mim ser transformada pela palavra, pelo Espírito Santo, que quer derramar cada vez mais em mim a sua graça e a sua misericórdia. Segundo Coríntios 10:5 vai dizer, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E é isso. Identifiquei, não reagi de acordo, é levar tudo isso à cruz de Cristo. É legal errar? É claro que não. Mas isso vai acontecer e eu preciso saber para onde correr e ir, que é a cruz. Que é a cruz dele, né? Então, o que hoje a gente está precisando, que eu, Andréia, ainda preciso deixar morrer
né? E renovar na minha mente os meus pensamentos. Porque como a gente falou lives atrás, eu ainda tenho olhado com as minhas lentes. As minhas lentes, elas não estão 100% limpas, elas precisam ser limpas pelo Senhor. E todo dia, todo instante e constante, né? E para finalizar, Colossenses 3, do 1 ao 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai essas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o Pai Nosso, ele vai dizer, traz o céu para a terra. E é isso que a gente tem que trazer, o céu para a terra. E a gente tem que renovar a nossa mente, não com o que a gente está vendo aqui acontecendo, ou com o que aconteceu, mas com o que está por vir e focado lá na eternidade, no que o céu está propondo para este momento. Ele é olhar para cima, é saber que eu sou uma filha amada, mesmo tendo errado essa semana, e que essa minha identidade ninguém vai tirar. Ninguém tira, mas a gente tem que saber aonde ir. Porque o meu eu precisa morrer. E aí eu digo, Senhor, eu pequei, eu errei, não fiz o que era bom aos teus olhos. Mas o que o Senhor quer me corrigir? Que é o que a Fábio falou outras lives atrás. Vai, Fábio. É que é um assunto que a gente se der corda, a gente vai embora, na verdade, né? Ai, ainda mais com a experiência dessa semana, que eu precisei morrer mesmo. Mas olha só, bom dia, Nathalie Jardel, Maurício, né? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos aí. Pegando o gancho da Andréia aí, negar-se, o que ela fez, foi eu deixar na cruz isso que aconteceu, não é se odiar. Ela não precisa se odiar por causa disso. Ela não precisa. Sabe por quê? O valor dela não está naquilo que aconteceu. O valor dela está em Cristo, pertence a Cristo. E nessa caminhada aqui na Terra com Jesus, eu até trouxe um tijolinho aqui, ó. Nós estamos o quê? Em construção. Você e eu, que está escutando essa live agora, que vai escutar depois, não se assuste, não se menospreze porque você errou, porque nós erramos, porque nós cometemos uma gafe. Não se menospreze e não se odeie. Simplesmente reconheça. Destrone rapidinho você. E faça como a Andréia falou, entregue na cruz de Cristo. Por quê? Porque nós estamos em construção, o Senhor está nos construindo, Ele está nos moldando de glória em glória. É de glória em glória. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. De novo, nós somos de carne e osso. Então, o nosso valor não está nos nossos erros. O nosso valor está em Cristo. Sabe por quê? Esse versículo eu amo de paixão. Eu amo de paixão, né? 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, que nós, vocês, são o quê? Uma geração eleita. Somos sacerdócios reais. É o que a Andréia falou, né? O que tem de bom em mim não é de mim, é do céu. É do céu. O que tem de bom em você, não se gabe, né? Não se destrone rapidinho. É de Jesus, é do céu. Sabe por quê? Porque nós somos exclusividade dele. Somente dele. Somente de Jesus. Então, negar-se também é aprender a dizer não. Não é verdade, Evelyn? É aprender a dizer não para quê? Para tudo o que pontos que a gente falou acima, mas realmente para o meu eu, né? Para minha vontade. Ah, eu não posso mais ter vontade? Não, você pode, se ela andar de acordo com a palavra do Senhor. Então, é como eu disse, é simples, não é fácil, mas é bem simples andar, né, na vontade do Senhor. É isso. Esse versículo também, Fábio, eu amo ele, né? Geração eleita, tem noção do que é isso? Meu Deus, é só Deus, né? É só Deus em sua infinita misericórdia, né? Que ele diz, vai ter um versículo na Bíblia que diz: o Senhor é muito paciente, porque ele não quer que ninguém se perca. Então, o Senhor está tendo paciência com nós para nos achar a todos, né? Mas negue-se a si mesmo, né? Identifique os pontos que você precisa melhorar e aqueles que você não está deixando o Senhor governar, né? Não olhe para o outro. É muito fácil identificar no outro todas essas características,
Rapidamente a gente identifica em muitas pessoas essas características, mas ei, olhe para você, porque você só consegue resolver você, né? Deus está te dando uma oportunidade aqui de você se autoanalisar. Aí não é o autocriticar, é fazer uma autoanálise para entender o que Cristo quer transformar em você. Nessa excelente, aí eu trago meu versículo favorito, nessa especial e maravilhosa obra do Senhor que está em transformação constante. Ai, meu Deus do céu, é bem isso aí mesmo. Né? Porque foi fácil, Andréia, reconhecer? Foi fácil reconhecer, matar o ego aí, dizer, tô errada? Foi fácil isso, Andréia? Porque esse é um processo para negar o eu, né? Sim, sim. Não, não foi. Não foi. Mas foi. Libertador. Exatamente. Aquele peso que eu senti, errei, não reagi da forma que eu queria. Quando eu fui para a cruz, aquilo sai de mim. É o que vocês estavam falando. Eu passo a ser a filha amada do Pai, eu passo a ter aquele amor por mim mesma. Vamos para o próximo, vamos continuar sendo transformados, vamos continuar arrumando os tijolinhos do meu ser, do meu coração. E é sobre isso, é libertador. Muito bem colocado. Eu queria essa palavra mesmo, Fábio. É que, gente, a gente caminha juntos já há bastante tempo. Então, uma já sabe basicamente o que a outra vai falar já, tá? É só por isso. E você, nós queremos convidar você, que entrou hoje pela primeira vez, para estar conosco. Todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui, ó, colocando mais um tijolinho na nossa vida. Sabe para quê? Para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Para que nós venhamos transbordar do Senhor nas nossas vidas, né? Para que nós venhamos estar com o Senhor todos os dias e que nós possamos dizer para o Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração. Meu, da Fábio, que é o que a Evelyn falou, não do outro. Na Fábio, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim ainda, Senhor, algum caminho mau, algum pensamento que não pertence ao Senhor. Nós temos que fazer isso sim. Nós temos que estar diante do Senhor e perguntar isso. Sabe por quê? Eu costumo falar assim, ó, morto. Eu não sei se você já viu morto, mas eu já vi. Morto assim, lá no ML, né? Ele não sente. Você pode pegar um martelo, bater, 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 ele não vai gritar, ele não vai berrar, ele não vai xingar você, ele não vai destronar você daquele lugar, ele não sente. Quando a gente quer seguir a Jesus, a gente morre para nós mesmos. Nós morremos. Para quê? Para que ele venha governar nas nossas vidas. Para que nós venhamos viver o céu na terra, né? Como a Andrea falou. Para que nós venhamos fazer isso. E se você quiser saber qual é o processo que nós fazemos para reconhecer tudo isso, nós te convidamos para a próxima quinta-feira, às 6 horas, estar conosco, para dar o fechamento deste tema sobre a cruz, sobre negar-se a si mesmo. E logo mais vai estar no canal, no nosso canal do WhatsApp, no canal do Telegram, essa live de hoje, para você que não assistiu, você que quiser encaminhar para outra pessoa, caminhe conosco. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Faça parte do time, dos amigos de Jesus. Agora não podemos falar somente amigas, né? Agora nós temos que falar amigos de Jesus. Antes era só amigas porque eram mulheres, agora não. Graças a Deus que os homens estão se posicionando. Estão se posicionando. Obrigada, Jesus, por isso. Porque você também é um amigo de Jesus. Jesus também chamou você como sacerdote, como nação eleita, como povo escolhido dele. Não só nós, mas os homens, as mulheres unidas para invadir aí o reino de Deus na terra. Amém? Andréia, você quer orar para encerrar? Senhor, Pai querido e Pai amado, ensina-nos a negarmos a nós mesmos, Senhor. Ensina-nos a destronar, Senhor. Como eu falei, às vezes não é fácil, Senhor, mas é libertador. E é isso que precisamos, Pai. É estar na Tua santa presença, renovando, Senhor, a nossa mente, entregando aquilo, Senhor, que já identificamos em nós mesmos, levando ao melhor lugar, ao melhor amigo e aquele que não nos condena, Pai. Que essa palavra, Senhor, continue trabalhando no meu coração.
no coração de quem estiver ouvindo, Senhor. E que possamos reconhecer a Tua presença em nós, a Tua transformação em nós. E que os nossos agir, Senhor, cada vez mais, seja mais parecida com Cristo. Que as nossas reações sejam mais parecidas com Cristo. Que a nossa vida seja isso, Senhor. Te entregamos, Senhor, essa quinta-feira. Abençoa cada um. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo. O print. Meu Deus, se não for a Evelyn, já era. Beijo. Excelente quinta-feira para todos nós.